Boa noite, meus irmãos, graça e paz a todos. Certa vez um homem, um fazendeiro, que morava numa cidade, num lugar bem distante da cidade. Ele tinha um filho único, que ele amava, cuidava e protegia de todas as formas que podia. Certa vez, esse filho único desse homem, fazendeiro, que morava numa cidade distante, num lugar distante, foi andar a cavalo e, cavalgando, caiu. E quando caiu, acabou machucando o pé, de forma que um dos seus dedos teve de ser amputado. Então, aquele pai que sempre cuidou e protegeu o filho, ficou desolado. Que situação ruim! Que coisa desagradável! Ter o filho a quem você tanto ama, protege, cuida e guarda, tendo sido machucado, porque estava andando a cavalo. Olhando aquela situação, a tristeza logo veio ao coração desse pai. Algum tempo passou e alguns homens chegaram até a fazenda daquele senhor. Quando aqueles homens chegaram à fazenda, eles disseram: olha, nós viemos aqui porque precisamos de um sacrifício para os nossos deuses. E nós precisamos de um jovem para oferecer em sacrifício aos nossos deuses, a fim de que a ira dos nossos deuses possa ser apaziguada. Aqueles homens vieram, entraram na fazenda, pegaram o filho daquele senhor. Que tristeza! O filho que ele cuidou, amou, protegeu, agora estava sendo levado para ser morto e oferecido como sacrifício a outros deuses. Que tristeza! Mas no meio do caminho, aqueles homens, analisando o rapaz, perceberam que um dos seus deuses estava quebrado. E então olharam para o rapaz e disseram: você não vai poder ser oferecido aos nossos deuses em sacrifício, porque nossos deuses exigem sacrifícios perfeitos. E você tem um dedo a menos. Você não pode ser oferecido. Então aquele jovem é liberado, volta para os braços do seu pai, que sorridente louva e diz: louvado seja Deus, porque seu dedo quebrou. A providência de Deus, meus irmãos, é muitas vezes exatamente assim como ela acontece. Ela se manifesta, às vezes, numa face carrancuda. Às vezes, olhamos algumas situações da vida e não conseguimos compreender muito bem por que as coisas são do jeito que são, por que as coisas acontecem do jeito que acontecem. Mas conforme a história vai caminhando, conforme o tempo vai passando, podemos perceber que Deus tudo vai ajustando. Podemos perceber que as coisas que pareciam erradas vão sendo colocadas em seus devidos lugares. E as coisas que a nós pareciam tristes, infelizes e erradas tomam um ar completamente diferente depois que Deus tudo coloca em seu lugar. Nessa noite nós vamos olhar para um texto onde o apóstolo Paulo experimentou a providência divina acontecendo em sua vida em algumas circunstâncias. Convido você a abrir a palavra de Deus no capítulo 18 de Atos. Nós vamos ver a providência divina se manifestando. E o tema da mensagem não pode ser diferente, é a mão da providência divina. A primeira é Atos capítulo 18, versículo de número 1. Diz assim a palavra de Deus: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Vamos a Deus mais uma vez em oração. Pai amado e querido, o desejo do meu coração nessa noite é que a tua mão, Senhor, que a mão da providência possa guiar, ó Deus, todo esse sermão, de forma que tudo aquilo que for falado aqui nessa noite, Senhor, seja para a edificação do teu povo aqui presente e para a tua glória, Senhor. Que Jesus Cristo seja glorificado e que meus irmãos sejam auxiliados a enxergar, ó Deus, como a sua mão move todas as coisas, ó Deus,
para que o teu evangelho continue avançando, para que as nossas vidas continuem glorificando e exaltando o teu nome, Senhor. Nos abençoe nessa noite, é o que eu peço a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês lembram da semana passada, nós falamos sobre Paulo pregando em Atenas. Atenas, que era a capital da intelectualidade. Atenas, que era aquele lugar onde haviam muitos homens com muita sabedoria de muitas coisas, mas que desconheciam a coisa mais importante que eles deviam conhecer, que era o próprio Cristo. Em Atenas, os homens sabiam de muitas coisas, mas não sabiam quem era o Deus verdadeiro. E Paulo ali apresenta àqueles homens o Deus verdadeiro. Só que em Atenas, algumas poucas pessoas se convertem. Paulo, então, sai de Atenas e continua caminhando, continua viajando, e agora ele chega em Corinto. Corinto era uma cidade com algumas particularidades. Essa cidade tinha sido destruída, depois ela foi reconstruída, e agora, nesse momento, quando Paulo chega aqui, essa cidade é uma das cidades mais importantes da antiguidade. Era uma grande rota comercial. Era uma cidade que chegava gente, saía gente. Uma cidade de viajantes, de negociantes, de gente rica e também de gente pobre. Era uma cidade muito importante. Mas o ponto principal que precisamos destacar aqui é que Corinto era uma cidade extremamente imoral. Se você chegasse em Corinto, você muito provavelmente se depararia com imoralidade em todo canto. Em Atenas você via um deus em cada canto. Em Corinto você encontra mulheres se prostituindo em todos os lugares. E é exatamente nesse lugar que o apóstolo Paulo chega. Mas antes eu preciso mostrar para vocês as dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentava até chegar a esse canto. Porque se vocês lembram, em Atenas Paulo estava sozinho. Lembra disso? Paulo estava em Atenas sozinho, longe de seus amigos, pregando o evangelho. Aqui, mais uma vez, Paulo está sozinho. Seus amigos ainda não conseguiram vir ao seu encontro. Ele está sozinho em uma cidade perversa e imoral. Mas nós logo damos de cara com um texto dizendo pra gente que quando Paulo chega em Corinto, ele encontra um judeu chamado Áquila, que é natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com sua mulher chamada Priscila. Aqui nós já podemos ver em primeiro lugar a mão da providência trazendo pessoas importantes ao encontro do apóstolo Paulo. A mão da providência está promovendo um encontro. Paulo chega em Corinto, ele está sozinho, mas logo a mão da providência coloca pessoas certas no seu caminho. E essas pessoas aqui são importantes. O texto diz pra gente que elas estão vindo de Roma, porque foram expulsas de lá pelo imperador Cláudio. A pergunta é, por que os judeus foram expulsos de Roma? Porque Priscila e Áquila precisam sair de lá e virem justamente para Corinto. Eles saem de lá porque em Roma, dizem os comentaristas, que estavam acontecendo algumas confusões entre judeus e cristãos. Alguns cristãos estavam pregando, os judeus normalmente, como faziam, não estavam aceitando e aquilo estava causando um alvoroço naquela cidade. Então, Cláudio decide acabar com a bagunça e expulsa os judeus de Roma. E nesse expulsar de Roma, acaba que Priscila e Áquila chegam a Corinto. Mas perceba, eles chegam a Corinto no momento certo. A mão da providência está guiando todas as coisas. Eles chegam no momento certo, se estabelecem e começam a trabalhar. Depois deles, quem chega? Paulo. Olha a mão da providência em seu ajuste fino. Trabalhando em todas as situações, trabalhando em todas as circunstâncias para que o evangelho continue avançando. Mas eu quero pensar com vocês como Priscila e Áquila provavelmente ou possivelmente se sentiram ao ser expulsos de Roma. Por quê? Imagine que você está em Roma, você é cristão, você prega o evangelho naquela cidade e então o imperador decide expulsar você daquela cidade. Talvez pensassem, nossa, como o evangelho vai frutificar se estou sendo expulso da cidade? Será que Deus não está conduzindo a história? Será que Deus não está guiando todas as coisas para que tudo frutifique, para que o evangelho avance? Possivelmente eles pensariam nisso. Possivelmente eu pensaria nisso. Por quê? Se eu estou pregando e eu sou expulso da cidade por pregar o evangelho, eu pensaria, será que Deus não está vendo isso?
Mas Priscila e Áquila não sabiam que a mão da providência os estava guiando a Corinto, porque lá eles precisariam fornecer abrigo e emprego para o apóstolo Paulo. Eles chegam nesse lugar, em Corinto, se estabelecem, e então Paulo os encontra. Aqui nós já podemos perceber que a providência divina, por vezes, vai parecer estranha. Por vezes, Deus vai guiar as coisas de um jeito estranho. A gente não consegue entender muito bem como Deus age, como Ele se move. Às vezes, olhamos para algumas situações de nossas vidas e não conseguimos entender por que as coisas estão acontecendo do jeito que estão. Por que às vezes Deus bagunça as coisas nas nossas vidas? Por que às vezes as coisas estão caminhando e parece que tudo vai dar certo, parece que tudo está se dirigindo a uma coisa muito boa e agradável para nós, mas de repente parece que tudo vai por água abaixo? Por vezes, meus irmãos, não conseguimos ver a mão da providência. Por vezes apenas pensamos que a providência falhou. Por vezes apenas pensamos que Deus nos abandonou ou que Ele não está agindo em nosso favor. Mas o texto mostra para a gente que Paulo está chegando em Corinto e ele encontra em Corinto companheiros. Companheiros que não são qualquer companheiros. São pessoas que Paulo vai dizer mais à frente, em uma de suas cartas, que deram e arriscaram suas vidas pelo avanço do Evangelho. Paulo está encontrando em Corinto gente que vai apoiar o seu ministério. Perceba, Paulo encontra Priscila, se hospeda e trabalha com aquele homem e aquela mulher, pois eram fabricantes de tendas. Olha a dedicação do apóstolo Paulo. Ele chega a essa cidade e ele trabalha para conseguir se sustentar. Isso é importante, a gente vai voltar nesse ponto um pouco mais à frente, mas veja, Paulo chega à cidade e ele precisa trabalhar para pagar as contas, para se alimentar, para poder se manter naquele lugar, e todos os sábados ele ia à sinagoga pregar o evangelho. Olha a dedicação desse homem que vai trabalhar para poder pregar o evangelho. Mas em segundo lugar, nós veremos a mão divina no apoio ministerial dos amigos de Paulo. Olha comigo, versículo de número 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse: caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. A mão da providência providenciou um casal para servir de suporte ao ministério do apóstolo Paulo. Depois de um tempo, a mão da providência traz os amigos de Paulo. E os amigos de Paulo chegam de forma que eles vão suprir e dar um apoio fundamental ao ministério do apóstolo. Por quê? Agora, depois que os amigos de Paulo chegam a Corinto, Paulo vai ter mais liberdade. E o texto diz pra gente que agora Paulo vai poder se dedicar com exclusividade à pregação da palavra. E isso é importante porque pensem em Paulo com Áquila e Priscila trabalhando durante a semana e pregando o evangelho na sinagoga aos sábados. Agora a coisa muda um pouco de figura. Quando os amigos de Paulo chegam, Paulo pode se dedicar completamente ao ministério. Não apenas aos sábados na sinagoga, mas agora, todos os dias, Paulo pode se dedicar à pregação do evangelho. Aqui, meus irmãos, nós vemos um tema que, infelizmente, tem se tornado cada vez mais sensível em nossa sociedade. É o tema do apoio financeiro àqueles que pregam o evangelho, àqueles que são missionários. É interessante que eu esteja falando disso porque, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, eu comentei uma publicação do Instagram. E aí, a pessoa que viu meu comentário não gostou do que eu comentei. E ela falou... mais ou menos assim, sai daí, você é pastor, fica 40 minutos falando no púlpito para ganhar o dízimo dos fiéis. Eu falei, você nem me conhece, cara, tá falando besteira. Mas veja, tem um enorme preconceito quando se vê uma igreja, pois
boa parte das pessoas pensa que o pastor está ali apenas para ficar alguns minutinhos em pé, falando para ganhar o dinheiro da igreja. Essas pessoas desconhecem completamente como é difícil o ministério pastoral. Talvez tenha alguém aqui essa noite que possa ter um tipo de dúvida. Peraí, se eu tenho que trabalhar e vir aos cultos, por que o pastor tem que fazer o mesmo e ainda tem que receber? Por que ele não pode trabalhar fora e vir aos cultos, pregar a palavra, falar pra gente, e então fica tudo certo e não precisa de salário? O texto diz pra gente que depois que os amigos de Paulo chegam, esses amigos se sacrificam pelo apóstolo, provavelmente estão trazendo donativos da Macedônia, que vão suprir o ministério de Paulo para que ele se dedique exclusivamente à pregação do Evangelho. Você vai entender agora um pouco porque é importante que haja um suporte financeiro para que o Evangelho continue avançando. O ministério pastoral não envolve apenas ficar alguns minutos parado falando. Você não sabe, está sabendo agora. O ministério pastoral não envolve apenas ler alguns versículos e falar um pouco da palavra de Deus, fazer uma oração aqui. Não. O ministério pastoral envolve árduo trabalho. Envolve árduo trabalho de estudo, para que alguém possa se colocar de pé diante de uma congregação, trazendo uma palavra de edificação. A pessoa antes precisou se preparar. Precisou gastar horas e horas de estudo. Precisou investir dinheiro para comprar livros, para assistir aulas, pagando cursos para adquirir um conhecimento que vai capacitar que o pregador possa passar o conhecimento para a congregação. Mas não é apenas isso. O ministério pastoral envolve tempo dedicado à congregação. Tempo visitando, tempo aconselhando, tempo exortando, tempo fazendo enterros, tempo fazendo casamentos, tempo indo em festas e todas essas coisas que envolvem. Vocês são alvo do tempo dos seus pastores. São pessoas que, em momentos de adversidade, se colocarão ao lado de vocês para dar suporte, para dar apoio. Como fazer isso sem tempo? Como fazer isso se a pessoa tem que trabalhar de 8 a 12 horas por dia, envolvendo o transporte, o trânsito, chegar em casa, preparar um sermão, talvez fazer uma sessão de aconselhamento, fazer uma visita, ir a um enterro? Como? Como encontrar tempo hábil para isso? Infelizmente, essa é a rotina de alguns pastores que ainda não conseguem ser sustentados financeiramente por suas igrejas. Pessoas que trabalham o dia inteiro e chegam em casa e precisam continuar trabalhando no ministério. Isso é triste, por quê? Isso vai causar alguns problemas. Ou esse homem não vai administrar e cuidar bem da igreja, ou esse homem não vai cuidar bem de sua família. Por quê? Ou você vai dedicar tempo à igreja e vai negligenciar a família, ou você vai negligenciar a igreja e cuidar da família. Não tem como conciliar. Por isso a igreja precisa entender a importância disso. Quando os amigos de Paulo chegam e suportam e dão auxílio, apoio ao seu ministério, Paulo agora pode se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. Portanto, se você conhece alguém, se você conhece alguma pessoa que vive falando contra o apoio financeiro ou o sustento financeiro dos ministros do Evangelho, dos pregadores, diga a essa pessoa: meu amigo, minha amiga, você não sabe os desafios do ministério pastoral. Você não sabe as dificuldades que um pastor enfrenta. Você não sabe como é difícil carregar toda uma carga emocional diariamente pensando no problema dos outros. São muitos problemas, são muitas questões. Por isso que é necessário um suporte, um apoio. E veja, a mão da providência está trazendo os amigos de Paulo e agora ele pode se dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho. E qual é o resultado disso? O resultado é que muitos coríntios se convertem, e não somente isso, mas Crispo, o chefe da sinagoga, vai se converter ao Evangelho. O Evangelho está avançando. Deus está movimentando pessoas a fim de que o Evangelho avance. Ele movimenta Priscila e Áquila, ele movimenta os amigos de Paulo para que o Evangelho continue caminhando. Meus irmãos, o Evangelho vai avançar.
Não importa o que aconteça, Deus vai encontrar meios, Deus vai usar pessoas para que o evangelho continue avançando. O apóstolo Paulo vai se mostrar aqui um homem destemido, um homem poderosamente usado por Deus. Mas o que nós veremos a seguir é um homem que, mesmo sendo um grande pregador, um homem que, mesmo sendo muito usado por Deus, ainda assim necessita de encorajamento. E nós veremos a mão divina que produz o encorajamento, a providência de Deus no encorajamento. Olha comigo, versículo de número 9. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo. Continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai fazer-lhe mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Assim, Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. A pergunta que a gente faz para o texto é a seguinte: peraí, Paulo chegou em Corinto e Deus providenciou um casal para suportá-lo, para sustentá-lo. Priscila e Áquila. Depois de um tempo, Deus envia os irmãos para auxiliarem Paulo, de modo que ele pode se dedicar exclusivamente à pregação. Está tudo dando certo. Crispo, o chefe da sinagoga, se converte. Muitos coríntios se convertem, são batizados. Está tudo dando certo. Por quê? Porque Cristo, Jesus, precisa vir e aparecer a Paulo em visão e dizer: Paulo, não tenha medo. Por quê? Se está tudo dando certo, por que Paulo teria medo? Provavelmente, algumas coisas estavam acontecendo naquela cidade que Lucas não nos informa aqui em Atos. Normalmente, quando Deus aparece a alguém dizendo para a pessoa não ter medo, normalmente é porque aquela pessoa estava diante de alguma adversidade, diante de alguma dificuldade, ou tinha algo difícil a enfrentar mais à frente. Olhamos, por exemplo, Deus falando isso para Moisés: Moisés, não tenha medo, vá diante de Faraó. Olhamos Deus falando isso para Josué: Josué, não tenha medo, lidere o povo atravessando o Jordão. Olhamos para Deus dizendo isso para Gideão: Gideão, vá, e com o pouco que eu vou te mandar, liberte o povo de Israel. Em todo momento, na Escritura, Deus aparece a alguns homens que têm uma difícil missão pela frente, que estão em momentos de adversidade, e diz: não tenha medo. Aqui, Jesus Cristo aparece a Paulo em visão dizendo: não tenha medo. Por quê? Provavelmente, Paulo estava se sentindo desencorajado. Provavelmente, algo estava acontecendo, ou iria acontecer, que estava causando algum certo tipo de aflição no coração do apóstolo. Então, Jesus aparece para ele em visão dizendo: olha, não tenha medo. E isso é interessante, porque aqui vemos a providência no encorajamento. Jesus Cristo trazendo encorajamento ao coração de um dos principais homens do Evangelho. Sabe o que a gente aprende aqui? Que até os mais fortes às vezes precisam de encorajamento. Até os mais fortes, aqueles que aparentam estar sempre bem com Deus, aqueles que aparentam estar sempre com um sorriso no rosto, aqueles que aparentam liderar o povo de Deus, também precisam ser encorajados, porque enfrentam aflições, enfrentam dificuldades, enfrentam adversidades. Perceba, Paulo é o maior líder nesse momento aqui. Paulo está nas trincheiras, na frente da batalha, e está precisando ser encorajado, e o próprio Cristo aparece para encorajá-lo. Meus irmãos, até os mais fortes precisam de encorajamento. E em segundo lugar, é maravilhoso quando temos uma igreja de encorajadores. É maravilhoso quando temos irmãos e irmãs que se tornam cada vez mais semelhantes a Cristo quando encorajam uns aos outros. É triste perceber que em muitos lugares não tem encorajamento. Na verdade, o que apenas existe é apontamento. Está errado, fez errado, falou errado, agiu errado, mas nunca um encorajamento. Que isso não haja em nosso meio. Que em nosso meio surja uma comunidade de encorajadores. Pessoas que vão animar uns aos outros. Pessoas que vão se colocar diante dos outros e dar suporte, apoio, encorajando os que estão desanimados, encorajando aqueles que às vezes nem parecem desanimados, mas que no fundo estão.
Que tornemos-nos cada vez mais semelhantes ao Cristo, que se coloca ao lado do desencorajado, do aflito, do cansado, e dizer: eu estou contigo, meu irmão. Eu estou orando por você. Olha, gostei muito daquilo. Olha, o louvor ficou excelente. Olha, foi muito boa aquela aula. Encorajando, dando ânimo. É isso que está acontecendo aqui. Jesus Cristo está se colocando ao lado de Paulo para encorajá-lo. E esse encorajamento vem por meio de duas promessas. Duas palavras. A primeira é: olha, Paulo, não tenha medo. Por quê? Em primeiro lugar, você não vai ser ferido nessa cidade. Paulo, você não vai apanhar. Isso é importante, porque se você acompanhou o ministério de Paulo até aqui, já foi apedrejado, já foi açoitado, já foi preso. Ele foi apedrejado a ponto de quase morrer, de parecer que estava morto. E agora Cristo se coloca ao lado dele e diz: Paulo, não tenha medo, ninguém vai te ferir, ninguém vai te machucar. E a gente vai ver isso um pouco mais à frente. E em segundo lugar, Cristo encoraja Paulo dizendo: olha, Paulo, não tenha medo, porque tenho muita gente nessa cidade. É o encorajamento por meio da doutrina da eleição. Jesus está dizendo: Paulo, prega a palavra, sem medo, destemidamente. Por quê? Porque eu ainda tenho muita gente nessa cidade. Diferente do que algumas pessoas pensam. A doutrina da eleição não desencoraja os cristãos a pregarem o evangelho. Na verdade, ela traz encorajamento. Por quê? Sabemos que Deus tem os seus eleitos. Sabemos que Deus tem os seus escolhidos. E sabemos que os corações se abrirão para a mensagem do evangelho. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem. Doutrina da eleição, encorajando a evangelização. Isso aqui é fundamental e importante para você. Não pense que você não vai converter ou vai convencer ninguém do evangelho. Saiba, não é você. Não depende de você. Não depende da sua capacidade. Não depende da sua oratória, não depende dos seus argumentos, depende da poderosa mão de Deus, abrindo o coração para que o evangelho seja atendido. Jesus está dizendo: olha, Paulo, eu ainda tenho muita gente nessa cidade, vai e prega. Prega o evangelho nessa cidade. E Paulo vai pregar o evangelho. Ele vai continuar, o texto diz para a gente que Paulo continua pregando ali por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus, perseverando. Mas sabe uma coisa que vai acontecer? Paulo vai perseverar pregando a palavra. Paulo vai receber um encorajamento e a aflição. Aquilo que Paulo possivelmente temia, a oposição dos judeus, virá. E ela virá trazendo Paulo a um julgamento. Olha comigo, versículo de número 12. Sendo Galho procônsul da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Pausa. Olha o que está acontecendo aqui. Os judeus não fizeram como normalmente eles fazem em outras situações. Se você voltar a alguns capítulos de Atos, você vai ver que os judeus começam a instigar as multidões para que as multidões apedrejem, persigam, expulsem Paulo. Paulo tem que fugir da cidade. Aqui não está acontecendo isso. Aqui a estratégia dos judeus é um pouco diferente. Aqui a estratégia é: vamos levar Paulo diante do procônsul. Vamos levar Paulo para o tribunal. Vamos levar Paulo para ser julgado, porque ali ele pode finalmente ser silenciado. Então esses homens levam, e a acusação é: esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de forma contrária à lei. Nós sabemos que não é isso que estava acontecendo. Nós sabemos, na verdade, que era exatamente o contrário que estava acontecendo. Paulo estava levando o povo a adorar a Deus de forma correta.
por meio da adoração de Cristo Jesus. Porque o próprio Paulo vai escrever mais à frente que o fim da lei é Cristo. Não que a lei acaba em Cristo, mas que a finalidade, a lei aponta para Cristo. Então Paulo estava ensinando os homens a adorarem Deus de forma correta. Mas a acusação é, ele está ensinando os homens a adorar a Deus de forma contrária à lei. Porque eles não estavam interpretando a lei corretamente. Eles interpretavam a lei de uma forma diferente. Paulo interpretava a lei, olhando e vendo Cristo em cada aspecto da lei. Então eles levam Paulo diante do tribunal, mas olha a mão da providência no julgamento. Versículo de número 14. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus: se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. A mão da providência está atuando aqui no julgamento. Um homem ímpio está julgando uma questão do evangelho contra os judeus. E ele não dá maioria, ele não dá voto em favor da causa dos judeus. Se você olhar a história novamente, um pouco mais para trás, você vai ver que já houveram outros julgamentos assim. E o texto, às vezes, faz questão de dizer para a gente, fulano de tal, querendo agradar os judeus, então fez isso. Isso já aconteceu. Mas olha a mão da providência agindo e colocando esse homem chamado Galho como procônsul, aquele que vai julgar as causas nesse lugar. Sêneca, um historiador da antiguidade, que era irmão desse homem, escrevendo sobre esse homem, diz que ele era um homem que desejava ardentemente fazer justiça. Embora fosse um homem ímpio, era alguém que se importava em fazer justiça. Ele não gostava quando injustiça era feita. E perceba, é justamente esse homem que ama a justiça, embora seja um ímpio, que julga essa questão. E ele diz, olha, eu não posso fazer nada por vocês. Vocês estão aí lidando com questões que envolvem a religião de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso. Saiam todos daqui. Lendo assim, não parece muito importante isso que está acontecendo aqui. Mas isso aqui é extremamente importante para o avanço do evangelho. Sabe por quê? Essa decisão judicial aqui vai permitir que Paulo pregue o evangelho por muito tempo sem ser atormentado pelo Império Romano. Sabe por quê? Porque o judaísmo ele era permitido pelo Império Romano. Era uma religião que o Império Romano permitia. E se o cristianismo é uma variante, é uma variação do judaísmo, então o cristianismo pode ser falado abertamente. Percebe? Deus está em sua providência, guiando todas as coisas. Ele guia Paulo, ele guia Priscila e Áquila, ele traz os amigos de Paulo, agora ele traz o homem certo para julgar a causa do jeito certo. As coisas estão acontecendo, a mão da providência está atuando nesse lugar. Mas a mão da providência não vai atuar apenas no julgamento. A mão da providência vai atuar também no espancamento. Olha comigo, versículo de número 17. Então, todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Os judeus não tiveram sua causa ganha nesse julgamento. Então, o que eles fazem? Eles precisam fazer aquilo que eles sempre fizeram ao longo do livro de Atos: espancar alguém. Se você olhar, diversas vezes, pessoas foram espancadas por causa do evangelho. Se você voltar um pouco na história, o próprio Paulo em Listra foi apedrejado e quase morreu. Estevão, apedrejado até a morte. Pedro e João, açoitados e presos por causa do evangelho. Pessoas sofreram nas mãos desses homens que perseguiam o cristianismo. E aqui, mais uma vez, eles se sentem derrotados. E o que eles fazem? Partem para a agressão. E é interessante saber, é interessante perceber que isso não está muito distante de nós.
Em nosso tempo, muitas pessoas, quando se sentem contrariadas, partem para a agressão. Alguns até mesmo para a agressão física. Basta olhar para as torcidas de futebol, né? Brigando, se matando, se destruindo. Por quê? Um torce para um time, outro torce para o outro, e por isso são inimigos mortais. Olha a tolice. Mas não apenas isso. Pessoas brigam, pessoas causam tumulto, pessoas causam espancamentos virtuais, emocionais. Por quê? Porque têm opiniões contrárias umas às outras. É ou não é o que temos visto em nosso momento? É ou não é o que temos visto em nosso país? Vai em um comentário de alguma postagem no Instagram e facilmente você vê uma pessoa xingando a outra. Às vezes por nada. Às vezes por uma coisa banal. E é triste ver que isso não está restrito apenas às redes sociais, mas também no dia a dia. E às vezes até mesmo dentro de nossos lares. Quando porque um pensa uma coisa, o outro pensa outra, pronto, começa um linchamento, começa um espancamento, não com as mãos, mas com palavras. E palavras vão sendo ditas no desejo, na ânsia de causar dor. Palavras vão sendo ditas no desejo, na ânsia de causar sofrimento. É para ferir, é para magoar, é para machucar. Por quê? Porque ele pensa diferente de mim. Porque ele está com uma opinião contrária à minha. Porque ele está agindo diferente daquilo que eu esperava. E assim as coisas vão acontecendo. Será que essa tem sido uma realidade em sua vida? Os judeus aqui mostram que é possível que os homens partam para a agressão quando são confrontados, quando não são ouvidos, ou quando tem alguma oposição àquilo que eles pensam. E quem é o bode expiatório da vez? Não é Paulo. Por que não é Paulo? Lembra da promessa que Jesus fez? Paulo, ninguém vai feri-lo nessa cidade. Paulo, ninguém vai machucá-lo nessa cidade. Pode falar abertamente, pode falar com coragem, com ousadia, porque eu vou proteger você. Por isso, não é Paulo que sofre, não é Paulo que apanha, mas quem apanha? Sóstenes. Quem é Sóstenes? Sóstenes é o chefe da sinagoga e possivelmente se tornou um cristão. Quando Paulo escreve 1 Coríntios, capítulo 1, ele escreve: Paulo, chamado para ser apóstolo da parte de Deus, aos santos e fiéis que estão em Corinto, e o irmão Sóstenes. Sóstenes estava com Paulo quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios. E se esse Sóstenes que estava escrito em 1 Coríntios é o mesmo Sóstenes daqui, possivelmente ele se tornou um cristão. Então por que ele apanha? Por que ele é espancado? Porque ele é o chefe da sinagoga e se tornou um cristão. Sóstenes está aprendendo desde cedo que se tornar um cristão traz sofrimento. Sóstenes está aprendendo desde cedo que se tornar um cristão traz dor. Se tornar um cristão traz dificuldades. Eu não sei se você já sabe disso. Eu sei que tem muitas pessoas que não sabem disso. Eu sei que tem muitas pessoas sendo enganadas por aí, achando que se tornar um cristão vai fazer com que você experimente apenas coisas boas nessa vida. É aquele pare de sofrer, venha para Cristo. Não é o que acontece quando olhamos para a Escritura. Olhamos para esse homem chamado Sóstenes e ele está sofrendo. Você pode se identificar com ele. Se você sofre por causa do Evangelho, se você sofre qualquer tipo de sofrimento por causa da fidelidade a Deus, você pode se identificar com esse homem. Sóstenes não é o último homem a ser espancado por causa do Evangelho. Ele não é. Outros homens virão após ele, serão espancados e mortos por causa do Evangelho. Mas sabe uma coisa? Sóstenes também não é o primeiro a ser espancado por causa do Evangelho. Outros homens, antes dele, foram espancados. Paulo foi espancado e apedrejado. Estevão foi apedrejado. Os apóstolos foram apedrejados, foram espancados, foram presos. Outras pessoas sofreram antes de Sóstenes. Mas tem um que sofreu antes de todos.
Tem um contra quem uma grande injustiça foi feita. E o nome dele é Jesus Cristo. Ele é aquele que sofreu a maior injustiça de todos os tempos. Aquele que não tinha qualquer pecado. Aquele que não cometeu erro algum. Foi espancado, foi açoitado, foi crucificado e morreu. Mas sabe uma semelhança incrível que eu encontro nesse texto com aquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz? É que Sóstenes está substituindo Paulo. O espancamento aqui devia ser de Paulo. Era Paulo que devia apanhar. Por quê? É Paulo que convence as pessoas, é Paulo que convence as pessoas, é Paulo que trouxe esse novo ensino a Corinto, é Paulo que está causando alvoroço, é Paulo que está transtornando a cidade. Quem devia apanhar? Quem devia ser espancado? É Paulo. Jesus disse, não, Paulo, você não vai sofrer na cidade, você não vai apanhar. A mão da providência providenciou alguém, até mesmo para apanhar no lugar de Paulo. E quando eu olho para o Evangelho, eu vejo a mão da providência providenciando alguém para sofrer por nós. A mão da providência providenciou alguém para sofrer no seu lugar. Aquilo que era para ser direcionado a você foi direcionado a Cristo pela providência divina. Ele sofreu em nosso lugar. Essa é a mensagem da cruz. É Deus guiando a história. É Deus tomando as rédeas da situação. É Deus controlando absolutamente todas as coisas, guiando tudo, de modo que tudo possa convergir em Cristo. É Ele que sofre por nós a pena que nós devíamos sofrer. Se era Paulo quem devia apanhar, da mesma forma, éramos nós que devíamos sofrer. Éramos nós que devíamos estar na cruz. Éramos nós que devíamos sofrer toda a ira de Deus, todo o castigo de Deus. Mas não. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele tomou o nosso lugar. Meus irmãos, não tem como olhar para isso. Não tem como olhar para esse texto. Não tem como olhar para Sóstenes substituindo Paulo e não agradecer a Deus, porque Cristo nos substituiu sofrendo a ira de Deus. Sóstenes tomou uma surra de alguns homens que logo passou. Cristo enfrentou toda a ira de Deus. Eu já falei isso em uma aula na EBD e vou repetir. Toda a ira de Deus é muita coisa. Olhamos para algumas cenas do Antigo Testamento e vemos a ira de Deus sendo derramada a conta-gota. Olha para Sodoma e Gomorra sendo explodida, sendo completamente destruída. É uma gota da ira. Olha para Uzá tocando a arca de Deus e sendo fulminado. É uma gota da ira. Olha para Israel e olha para Judá indo para o exílio, para o cativeiro babilônico. É uma gota da ira. Agora, olhe para o Cordeiro de Deus, tomando sobre si toda a ira de Deus, de modo que não vai sobrar nada para você. Não sobra nenhuma gota para você. Não sobra nenhuma gota para mim. Tudo foi despejado em cima do Cordeiro. Meus irmãos, será que esse não é o combustível que nós precisamos para olhar para a história, para olhar para as nossas vidas e para sermos encorajados a perseverar no Evangelho? Não é esse o combustível que precisamos? Olhar para o Cristo que sofreu em nosso lugar para continuarmos avançando na missão. Jesus Cristo sofreu por nós. Você tem consciência disso? De fato, você consegue imaginar a cena do unigênito de Deus sendo afligido com toda a ira de Deus? Isso já passou pela sua mente? Você tenta criar essa imagem na sua mente? Você tenta montar um cenário na sua mente? Meus irmãos, não conseguimos imaginar como foi doloroso. Não conseguimos imaginar como foi difícil, como foi árduo
mas ainda assim aconteceu por mim e por você. Por isso, meu convite para você é para que você olhe a mão da providência divina, que guiou Paulo em todos esses momentos, que protegeu Paulo em todos os momentos, que colocou Sóstenes para apanhar no lugar de Paulo e que colocou Cristo para sofrer em nosso lugar. Que você entenda de uma vez por todas que o Deus que em sua providência providenciou seu Filho para morrer em nosso lugar, como Paulo diz, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as outras coisas. A providência de Deus está agindo. Ainda que você esteja passando por um momento difícil, ainda que você esteja enfrentando alguma adversidade, alguma aflição, alguma tribulação, o meu convite para você nessa noite é confiar na providência divina. Confiar na mão que está guiando todas as coisas e que, embora ela pareça carrancuda, embora ela pareça ruim, embora pareça que tudo vai dar errado, que tudo vai por água abaixo, eu quero convidar você a confiar na mão que tudo move, a mão que guia e controla todas as coisas. Confie na providência de Deus, porque Ele está cuidando de nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar.